Olá, gente! Eu não posso gritar, porque nós estamos aqui com esse grande milagre de Deus. Gente, fala sério, eu tô muito emocionado com esse podcast. Olha aqui, tá usando o bonezinho do milagre, gente. 7 meses. O Antônio, gente. Hoje nós vamos contar a história do Antônio. Antônio, você não pode falar ainda não, mas a gente vai contar para todo mundo o que Jesus fez na vida da sua mãe e do seu pai para você estar aqui. Você topa participar com a gente desse podcast? Sim ou não? Sim? É? Ele quer... Você quer me ver, cara? Você quer me ver quem tá falando? Hein? Aqui ele tá rindo, gente, olha lá. Essa aqui, gente, é a Flávia, a mãe do Antônio, que a gente vai começar a conversar. E olha, fica até o final. Porque assim, a gente agora tá apresentando o final, né? Que é o Antônio, né? É. Mas pra chegar até aqui, vocês não têm noção do que Deus fez. E principalmente, gente, das coincidências das datas. Cara, quando a gente levantou aqui as coincidências de datas, vocês não têm noção como é que Deus faz as coisas no mínimo detalhe. Mas calma, fica aí, porque nós vamos contar a história do Antônio. Eu vou te falar, eu vou dar pro pai, mas eu vou ficar com ele aqui um pouquinho, mas até ele começar a resmungar. Vamos fazer o podcast com o Antônio aqui no meu colo? Vamos ver se ele vai querer, até ele resmungar. Tá, Antoninho? Vambora ou não? Sim ou não? Então, gente, mais do que nunca apresentando aqui a mãe do Antônio, a Flávia, que vai começar, Flávia, contando um pouco da sua história lá no início, em 2012, quando você tentou engravidar e descobriu que tinha uma endometriose. Fala pra gente o início da sua jornada, porque tem muita história pra contar. Vamos lá! Bom, em 2012, na verdade, em 2010, né, eu e o Luiz optamos por não tomar mais medicações para evitar uma gestação e prevenir, né? E os anos foram se passando e conversando com o meu sogro, ele me sugeriu que eu procurasse uma clínica, né, de fertilização para estar vendo o que estava acontecendo, porque eu também tinha alguns sintomas que ele achava que poderia ser endometriose. Seu sogro é médico? Sim. Ah, então tá explicado. Indicação É do Dr. sogro Luiz médico Carlos. é outra história. Lá em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Belo Horizonte, tá? Não é fazer Belo Horizonte. Belo Horizonte. Belo Horizonte. E aí, eu fui na clínica, né, que ele me indicou, e eu fazendo lá os exames, realmente eu fui diagnosticada com endometriose. Endometriose. E aí? Como E é que foi o baque aí, descobrir que tava com endometriose? Já viu? Já tinha ouvido falar nisso? Nunca tinha ouvido falar. Em 2012, né? É, Aí, eu se nunca- hoje tá difícil, imagina aquela época. Eu nunca tinha ouvido falar e eu nem imaginava que isso era que estava atrapalhando, né, uma gestação. 2 anos tentando, né? 2 anos tentando. Então, o médico me sugeriu da gente fazer uma cirurgia, né? Fizemos a videolaparoscopia. Você lembra que tipo de endometriose era? Era grave? Era profunda? Não me recordo. Não. Não me recordo. Você tinha muita dor? Muitas dores, desmaio, vômito. E ninguém nunca tinha falado isso pra você? Ninguém nunca tinha falado isso pra mim. Eu só tomava as medicações pra tratar enjoo, tratar cólica. E tipo, isso é normal, teoricamente, Um né? ciclo muito intenso também, sim. que eu tinha. E todo mundo dizia que era normal. E eu tinha isso desde a minha adolescência. Impressionante, né? Que se imagine, hoje já é difícil, né? A mulher demora, às vezes, 3, 4, 5 anos para procurar um especialista em endometriose. Sim. Muitas descobrem quando querem engravidar, que foi o teu Sim, caso. foi o meu caso. Mas muitas já têm endometriose há muito tempo e não sabe que o que mais ajuda a não sofrer infertilidade devido à endometriose, que a infertilidade é uma causa, né, dessa endometriose não tratada, é você tratar lá no início. E antigamente a gente achava que ter cólica é normal, né? Normal. Ter cólica é normal. É assim mesmo, minha mãe tinha, sua avó tinha, todo mundo tinha cólica, todo mundo cheio de endometriose, ninguém sabia. Só que a diferença é que, com quantos anos você tinha, Flávia, naquela época, 2012?
Hoje eu tenho 42, 30. 12 anos, 30 anos. A diferença é que com 30 anos a tua avó, a tua mãe já tinha 3, 4 filhos. Essa é a diferença. Essa é. Essa é a diferença das mulheres de hoje para antigamente. Elas tinham filho antes. Exatamente. E aí depois que talvez, quando desenvolvesse alguma coisa, o principal objetivo que era a questão de ter filho já estava sanada. Não é verdade? É verdade. Mas continua a sua história. Aí você resolveu operar. Aí fiz a cirurgia, fiz um tratamento após a cirurgia de 3 meses com Zoladex. Zoladex, que é um bloqueio que a gente faz, né, pra meio que entrar na menopausa. Exatamente. Ou seja, o paciente entra na menopausa para secar os hormônios, até porque, teoricamente, a endometriose ela é nutrida pela menstruação. Sim. Então tem que interromper para que isso não aconteça. Exatamente. Isso. E aí fiz o tratamento por 3 meses, e aí o médico me liberou para engravidar por 4 meses. Então Namoro eu tive programado aí... ou Não, em casa normal, mesmo? em casa mesmo. Então aí eu teria esses 4 meses de tentativa, não consegui, sem sucesso. E aí ele me sugeriu fazer então uma inseminação. Que entendi. eu na época não quis, porque eu queria engravidar naturalmente como todas as mulheres, como qualquer mulher. Ninguém quer, exatamente. Nós da feitiçação de vida somos o mal necessário. Ninguém quer passar por isso. Né, Flávia? Exatamente. Mas por que assim, por que isso estava tão intrínseco assim na sua mente? Da onde você tirou assim, não, tipo, você lutou muito, né? Sim. O que fez assim você ficar com essa ideia fixa e depois o que fez você tipo mudar de ideia também? O que gerou isso em você? Então, antes eu pensava muito que eu não queria fazer, porque eu não aceitava, porque eu não queria aceitar que, tipo, que eu não era incapaz de engravidar, sabe? Como é que eu vou explicar? Você se sentia talvez incapaz. Incapaz. Sim. Não me Você sentia mulher. Eu acho que exatamente, você não queria contar uma história de que, eu precisei de um tratamento para engravidar. Para engravidar. Ninguém quer contar uma história Ninguém dessa, quer. né? Todo mundo, engravidei fácil, né? Todo mundo quer essa historinha, né? É. Que todo mundo tem, né? Exatamente. Mas Deus escolhe pessoas especiais, né? Pra passar por coisas especiais, né? Especiais. Mas aí conta, vamos lá. Só que teve um problema, né? Você aí descobriu... foram surgindo alguns problemas, né? E aí a ficha vai caindo e a gente começa a perceber que sozinha a gente não vai conseguir. Que a gente precisa ter alguém, né? Ter uma ajuda aí. Então, mesmo assim, eu fiquei tentando. E aí em 2014 eu descobri que eu estava grávida. Consegui engravidar naturalmente. Calma aí, pausa aí. Toma, pai. Pega ele aqui, paizão. Tadinho, ele vai ficar entediado. Vem cá, vai lá pro paizão. Isso! Antônio teve que ir embora porque, tadinho, né? Ele ficou aqui brincando com o meu relógio, ficou distraído e tal, mas aí não tem como entreter uma criança durante 40 minutos. Segue aí, Flávia, vamos lá. Ai. E aí... A gente tentou, né? Tentamos. E você vê que ele é bonzinho, gente. Ó, você viu, hein? Ele é bonzinho. Ele é muito bonzinho. Ele é tranquilo. Ele é. Fala. E aí, eu engravidei em 2014. E com 8 semanas, eu tive um aborto espontâneo. Ou seja, você ficou 2 anos tentando. Sem fazer nada contra a endometriose. Nada. Podendo ter recidiva. Essa é a grande questão. Com endometriose não se brinca, gente. Tem que tomar atitudes rápidas para que assim ela não se espalhe de novo e você tem que operar de novo. Isso que é ruim. Exatamente. E aí você abortou e como é que foi o sentimento? E aí eu tive o aborto espontâneo. As pessoas acham que quando a gente tem um aborto espontâneo a gente não fica triste, a gente não tem luto. Acha que é normal, acontece, é normal. Você tá nova, Sim, você vai conseguir, você vai engravidar de novo. Vida que segue. Sim. E não é bem assim, né? As pessoas têm que entender que não é bem assim. Tem diferença do que as pessoas acham do que a gente sente, né? Do que a gente sente. Há sentimento aí.
Então eu vivi esse luto, mas também ainda não aceitava fazer o tratamento. Voltou as dores? O Antônio agora tá chorando, gente. Olha lá. Ele quer mamar. Estão preparando o mamar do Antônio, né? Pra mamar ele chora, hein? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Tem garganta. Minha filha. Quando ele quer um negócio, não é fácil não. Olha lá, olha lá. Agora sim, ó. Ficou quietinho. Mamar. Agora vai. Tipo, demorou 10 segundos, assim. Tipo, nem isso. E ele já tava chorando. Eu acho que ele viu a mamadeira e falou, eu quero agora. Aí viu tomando, já era, né? É bom pra vocês verem que vão esperar vocês, gente. É isso aí. Aguardem. Nem isso tudo aí. são flores. Vocês pediram. Foi. Não reclama. Exatamente. Mas continua, Flávia. Vai lá. E aí, até me perdi. Você tava vivenciando o luto do aborto. Vai. Eu tava vivenciando ali aquele luto, mas também ainda não aceitava fazer o tratamento. Você tinha 34 anos na época, né? 2014. E aí eu me lembro que em 2016, morando em São Paulo, fazendo Olha, ou seja, 4 anos depois da cirurgia. Fazendo todos os meus exames de rotina, tudo certinho. Eu fui diagnosticada com câncer no colo. Um baque, né? E aí eu lembro que na consulta o médico me perguntou se eu tinha filhos. Eu respondi que não. E aí ele falou, olha, então você procura uma clínica de fertilização para você congelar os seus óvulos, porque futuramente você vai ter que ter uma barriga solidária, que é a barriga de aluguel. Esse nível? Caraca. Porque você vai ter que fazer uma cirurgia. Mas ele já estadiou como se fosse esterectomia. Exatamente. Meu foi Deus. o que foi sem fazer sugerido. biópsia, sem fazer nada. Nossa. Foi o que foi sugerido. E aí, eu e Luiz recebemos aquela notícia, ficamos meio impactados, né? E aí, após alguns dias, o Luiz falou, não, eu acho que você tem que ouvir uma segunda opinião. Deus abençoe a segunda opinião. E aí, procuramos uma segunda opinião e... Não que ele esteja errado, né? Mas cada um tem a sua forma, né, de tratar. E aí, foi sugerido que eu fizesse uma cirurgia, que não era tanta coisa assim, né? Não era tão grave como haviam passado para mim. E que a gente conseguia resolver. Era tratável. Sim, para estagiar melhor a doença, né? Fazer ali uma conização. Exatamente. Ver margem livre ou não, tudo mais, né? Aí fiz a cirurgia. Não precisei fazer quimioterapia, nem radioterapia. Esse aí foi o primeiro livramento, hein? Foi o primeiro. Olha aí, Deus já tava ali cuidando de você, hein? Exatamente. E aí ficamos ali naquele acompanhamento por 1 ano. E aí se interrompe o sonho de engravidar, né? Tipo, de alguém tentando engravidar, daqui a pouco vai pro zero de sobreviver. Exatamente. Né? E te passaram pílula? O que fizeram com relação à menstruação? Eu tomava anticoncepcional, de passar pílula, sim. Precisando menstruar e tudo mais, exatamente. Né? Sim. E aí fiquei assim por 1 ano fazendo tratamento lá com eles, né? De 3 em 3 meses sim. Eu ia lá fazer o acompanhamento para ver se estava tudo certinho. Até que eu recebi alta. E aí ela falou que eu poderia sim engravidar, pergunta, né? Agora eu posso engravidar? Poderia sim engravidar, mas que eu tinha que procurar uma clínica de fertilização. Sim. Claro, pô! Aí tu já tá brincando com a sorte, né? Eu sei que você não queria, mas tem hora que Deus fala, e forte. Exatamente. Depois não reclama, né? Ainda bem que você não foi teimosa, né? Tipo, foi, mas nem tanto, né? Mas que bom, né? Mas fala. E aí eu retornei pro Rio de Janeiro. Aí veio pro Rio. Conheci uma médica, que é a doutora Roberta. Não, mas nisso você antes tinha procurado do médico. Que ele queria te operar. Sim. Foi nesse... Como é que foi? Foi aqui no Rio. Não, a gente não vai falar, gente. Calma. Aqui ninguém dá nome aos bois. Você procurou um médico... Que engravidava em 3 meses. Isso. Só que ele queria te operar de novo. Exatamente. Só que o problema de reoperar uma endometriose é que a primeira cirurgia já não é boa, imagine uma segunda. A segunda. Aí afeta a reserva de óvulo, mexe ainda mais na estrutura pélvica. Exatamente. Você tava com uma conização, já não tinha um colo ali adequado, ou seja...
E o útero era septado. Útero septado, ou seja, não era uma coisa assim que ia ser bom. Exatamente. E aí o seu instinto, epa, acho que eu não vou fazer cirurgia agora não. Não. Vamos à segunda opinião, não é não? Se na primeira vez deu certo, segunda. vamos pra segunda opinião novamente, né? E aí você foi na sua ginecologista, doutora Roberta, E né? aí eu fui na doutora Roberta, conversei com ela. Uma bênção na minha vida. É. E ela me falou, Flávia, não tem jeito. Você precisa fazer uma fertilização. Sim, ela te botou pra realidade, né? Foi ali que a minha ficha caiu e eu entendi que eu precisava realmente procurar, que não tinha mais tempo, eu não tinha mais tempo pra nada. Que o relógio estava correndo. Você é com 37, né, na época? É. Não, 8. 38 isso, 38 na época. É. E aí, ela falou, eu vou te deixar pronta e eu vou te indicar 2 clínicas, 2 médicos diferentes, mas eu tenho certeza que você vai se apaixonar por um. É, já sabia, já. Já deu a dica, já deu a dica. E eu ainda fui na primeira. Eita, ainda tem amor. Olha a segunda opinião de novo, gente. Fui na primeira, conheci ainda a primeira, conversei com o primeiro médico. Falei, não, agora eu vou porque você na morava segunda na Barra, opinião. né? A primeira Foi, era, claro, era na eu vou Barra. onde é mais próximo da minha casa, né? Vê que eu vou despencar lá da Barra pro centro da cidade. Foi. Ninguém quer, né? Foi Mas mesmo. conta. E aí eu falei, não, agora eu vou pra segunda opinião. Vamos ver, Agora eu vou conhecer o segundo médico que ela falou que eu vou me apaixonar. E eu vim e me apaixonei. Eita, agora. Na verdade, tinha um propósito. Gente, Pelo que eu tinha vivido, que você iria viver. comecei a te seguir na rede Isso, social. já sabia da história, Comecei né? a ver sua vida e falei, gente, esse homem é Vamos de lá, Deus, vamos é na bênção, abençoado. vamos na É bênção. esse médico que vai Vambora. me dar ali Vamos na bênção. a minha bênção. É. Eu não queria FIV porque eu não queria ir contra os planos de Deus. Mas já que eu tenho que fazer, que Deus esteja junto. De preferência o médico que busca ele. É, exatamente. Isso aí. E que no final vai falar assim, não, porque eu sou bom demais, você engravidou por causa da medicina. Não, a honra e glória sempre é de Deus. Foi sim. É isso aí. Exatamente, amém. E aí, vamos e lá. aí, vim super nervosa para minha primeira consulta. Eu lembro que quando eu te vi, eu chorei muito a consulta inteira. Eu não conseguia falar, não conseguia contar a minha história, o que tinha acontecido. E você ia puxando, conversando comigo. E consegui mais ou menos fazer a nossa consulta. É. Porque eu fiquei muito Pelo menos nervosa. eu pedi os fiquei exames, muito né? Foi. E aí, da segunda consulta em diante, eu fiquei mais aliviada. E a gente pôde conversar, se conhecer melhor. Viu que você tinha uma reserva boa de óvulo. Exatamente. A endometriose não tava aquela coisa tão grave que a gente pensava. Mas que Exatamente. deveria tratar. Tínhamos verdade? que tratar. Que a estratégia foi congelar os óvulos, os embriões, tratar a endometriose, depois fazer a implantação, né? Corrigir toda aquela questão. Né? Exatamente. E tinha também o problema das trompas que estavam obstruídas. Sim, As duas. A gente pediu um exame das trompas Das também, né? Pra trompas. avaliar. É. Elas estavam obstruídas, então Não tinha jeito. não tinha como. É. Que também foi me sugerido fazer a cirurgia lá atrás. Eita, Jesus. Pra desobstruir as trompas. Com Que endometriose. o senhor falou pra mim, ainda bem que você não fez. Ia perder mais tempo ainda. Mais tempo. Já tinha perdido um tempo. E eu lembro que na segunda consulta, o senhor ainda me perguntou por que você demorou tanto tempo pra vir. É porque a gente, como médico, a gente fala com aquele sentimento assim, tipo, sabe, que a gente quer que vocês logo engravidem, né? É. Então, assim, se vocês são ansiosos, a gente também Tô tem. louco pra ver a gente também gente tem longe aquele... daqui, né? Mais ou menos. Agora de ver vocês assim, ó, com o bebê, voltando, nesse podcast. Eu tô amando esse podcast por causa disso. Tô vendo todas as histórias. Por exemplo, você foi minha paciente... Vivendo. A gente se conectou em 2020, no meio da pandemia. Foi. Agosto de 2020 a gente se conectou. Foi. Olha que legal você voltar aqui quase 4 anos depois com o Antônio. Isso não tem preço, gente. Uma bênção. Isso é uma bênção, pô. Entendeu? E aí, fizemos logo o nosso tratamento. Não foi? Foi. Em novembro de 2020. No meio da pandemia ainda tem essa ainda. Hein? Foi na pandemia. No meio da pandemia, tal, aquela segunda onda, aquele Foi. caos, fizemos a... E você foi muito bem. Foi. 24 aspirados. Não, 29? 29 aspirados, 24 maduros.
Aí eu falei assim, minha filha, você vai ter muito embrião, hein? Não é melhor guardar um pouquinho de ovo, lembra? Foi. Porque a sua preocupação era essa também. Era. Uma das coisas que vocês, mulheres cristãs, têm é o seguinte, eu não quero ter muito embrião, porque se eu tiver muito embrião, não sei o que eu vou fazer com eles. E é verdade. A gente fica... É verdade. Eu falo para desprender e doar, mas não é todo mundo que tem essa capacidade de doar embrião, que não é fácil também, né? E você não queria, se pode ser goma. Falei, então beleza, vamos congelar metade e vamos injetar metade. A gente injetou 12, congelamos 12. Sim. E desses 12, 5 embriões, que ela ficou desesperada. Meu Deus, eu não queria tanto embrião, mas veio 2 embriões, 5 embriões, o que eu faço agora? Calma. Foi. Deus sabe todas as coisas. Você, na época, tinha 39 em 2020. 39, não é? 39. Dos 5, 2 normais. 2 normais. Uma menina e um menino. E um menino. E aí fizemos o bloqueio para endometriose, né? Porque, embora a gente tenha operado, você vê, de 2012 até 2020 foram 8 anos menstruando. Foi. Você voltou a ter dor? Não. Que bom, né? Que bom. Não. Porque tem gente que volta a ter dor, né? Apesar disso tudo. E esse era um dos casos para você não reoperar. Porque a gente só reopera mesmo a paciente com endometriose quando tem dor, gente. Que aí, de novo, volta aquela vida incapacitante. Porque, infelizmente, para a questão de engravidar, você já fez no passado. Você operando de novo não vai aumentar a sua chance de engravidar. Vai ser, teoricamente, a mesma da outra. E se as trompas estavam obstruídas e, teoricamente, perdida a sua funcionalidade, não ia voltar de uma hora para outra. Não. E aí a gente só ia perder mais tempo. Perdendo tempo. E aí nós fizemos a desinflamação. Foi. E fizemos a transferência da menina, não foi? Foi. Foi quando? Em março? Não foi? Em 2021? Ou foi em meados de 21? Acho que foi final de 21, acho. Por aí que a gente transferiu a menina. A menina. Isso. Foi. Que aí... tivemos a nossa falha de implantação. Teve a falha de implantação. Que foi bem triste. Foi triste. Foi triste, a gente tava super confiante. O melhor embrião, né? Muito foi. Menina. Sonho do papai, querer ter uma menina. O sonho era ter uma menina, a família só tinha homem, agora chegou a nossa vez, é a menininha. E vai. E aí quando vimos que não tinha ido, foi triste. Foi triste, mas não desistimos. Isso, tinha o menino. Tínhamos ainda o menino. E como é que foi esse ânimo para você conseguir de novo uma transferência? Foi na empolgação. Sempre confiante em Deus. É. Que ia dar certo. Sim. Eu sempre tive o pensamento que eu ia conseguir. Que eu não tava ali vivendo aquilo tudo à toa, sabe? Sim. Tinha muita coisa ainda para viver. Sim. E aí eu falei, não, eu sempre pensei positivo. O Luiz ainda era receoso e tal. Minha família às vezes me botava para baixo. Flávia, pé no chão. E eu sempre pensando positivo, que eu ia conseguir. Às vezes as pessoas, naquela de nos proteger, né, acabam nos desanimando, né? Exatamente. Porque assim, elas não querem que a gente sofra. Então, teoricamente, elas não nos animam muito. Mas, gente, é um sentimento dualístico, né? Quem deveria, assim, nos dar força, nos apoiar, em alguns momentos acaba um pouco nos atrapalhando. Acaba atrapalhando um pouco. É porque nunca passaram por isso, né, Flávia? É só quem vive, né? Só quem vive que sabe. É. E isso é uma coisa da nossa geração. Não é da geração da nossa mãe, nem da nossa avós. É a gente que sabe. Exatamente. Que, teoricamente, agora eu acho que com as próximas gerações vai ser um pouco menor, né? Porque já tem esse entendimento. Exatamente. Mas me conta. E aí fizemos todo o preparo novamente, investigamos uma série de coisas e tal. Vamos lá e vamos transferir o embrião masculino. E foi quando a transferência? Dia 18 de outubro. 18 de outubro de 22. Eis que hoje, gente, é dia do médico. 18 de outubro. 18 de outubro de 2024. Isso é uma das consequências, coincidências. Uma das coincidências de datas que vocês vão escutar aqui, tá? Essa é a primeira. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Então, transferimos esse embrião masculino. E aí? Qual foi o grande finale?
Ela engravidou, gente. Foi Olha lindo. que bênção. Mas tivemos um aperto. Sério? Lembra que o positivo mesmo demorou? Ah, é. Teve um beta um Que o pouco beta baixo, foi né? baixo, Que foi subindo. Tivemos que fazer 3 betas pra mesmo. ficar Não foi aquele bom. betão Não maravilhoso, né? foi. Tipo assim, pode comemorar, mas ó, vamos fazer outro. Porque eu falo assim, né? Eu não falo assim, eu não sei. Eu falo assim, gente, deu positivo, vamos comemorar, mas ó, vamos fazer outro pra gente ter certeza, né? Foi mesmo. Eu nunca jogo vocês pra baixo. Não. Eu sempre jogo vocês pra cima, acreditando de que pode subir e tudo mais. Você acredita que o meu menor beta positivo que o bebê nasceu, e eu vou fazer um podcast com ele, foi de 5. Não. 5. Beta de 5. E o bebê nasceu. Ela fala pra assim, doutor Rodolfo, ainda bem que eu te peguei, porque a maioria dos médicos ia mandar eu parar e desistir. Só que eu acredito até o fim. É isso aí. Vai até o fim. É sim. Deu positivo, eu tô tacando e vambora. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. E aí vingou, graças a Deus. E aí vingou, e foi aquela alegria, aquela emoção toda. E qual era o nome do bebê? Bento. Ué, mas o Antônio que tá aqui. E Agora aí... vocês vão entender um dos sentidos da vida e do podcast. Vamos contar a história do Bento. E como é que foi a gravidez? Fala pra mim. De início foi uma gravidez tranquila, né? E eu lembro que com 14 semanas eu fui fazer alguns exames. E um dos exames a médica me examinou e disse que eu tinha pouco líquido. Começou a ter ali problema de líquido. Isso. Aí ela me disse que eu tinha pouco líquido. E ele era bem formadinho, normal, né? Já estava todo formadinho, que tava só ali estava a questão de líquido. E aí eu não entendia também muito bem, né? Mas perguntei a ela se estava tudo bem, o que era aquilo. Ela não me explicou direito o que era, né? E ela disse, não, você não se preocupa que tá tudo bem. É uma gestação de início, você ainda vai produzir líquido. Sim. E normal mesmo, né? 16 semanas, 18 semanas, 14 né? semanas. 14, né? Sim. E aí eu fiz os exames, fiquei tranquila, tirei férias, viajei, passeei. E com 16 semanas eu fui levar pra minha obstetra. E aí ela me perguntou, você tá perdendo líquido? Eu respondi, não sei. Ela falou, não, você tá perdendo líquido, tá escrito aqui. Você vai agora para uma emergência refazer esses exames. E aí eu fui, e quando começaram a fazer o exame, que eu olhei a tela para poder ver o Bento, eu já não via mais o Bento. Eu só via tudo cinza. Não tinha o pretinho do líquido, Não tinha o pretinho do líquido. Tudo era cinza. E aí, o Luiz com o telefone preparado para poder filmar o Bento. Né? Escutar o coração, aquele momento de felicidade. Exatamente. Né? E o coração batendo a todo vapor. E ela falou, se mexendo. E aí ela falou, olha, nós não temos líquido, temos pouquíssimo líquido. E aí eu falei, e aí? O que a gente faz? Qual é o tratamento? O que a gente tem que fazer? Ela falou, não existe tratamento. Eu falei, não, como não existe um tratamento? Tem alguma coisa a gente tem que fazer, né? Sim, né? Qual é o passo agora que eu tenho que dar agora? Sim. E o Luiz me perguntando o que estava acontecendo. E ela falou, não tem líquido, não tem como e tal. E aí ela falou pra mim, olha, nós vamos ter que interromper a gestação. Com 18 semanas. 16 semanas. E aí Ou seja, um bebê tão querido. Tão desejado, amado. Tão difícil de conquistar. Por todos. Exatamente. Era o último embrião. Era o último embrião. Tipo, não tinha mais. Não. E você tinha descartado, teoricamente autorizado para descartar os outros óvulos? Porque você não queria. Você tá adiantando. Então, e olha, gente, geralmente eu que não adianta, agora ela. Então volta então, vamos lá. Então vamos lá, um bebê, vamos. Não, então, depois a gente pode continuar, né? Não, depois a gente continua, vá. Depois a gente vai lá pra frente. Vamos tirar a curiosidade, vai. Tá.
E aí, foi dito pra mim, né, que eu teria que fazer a interrupção da gestação. Ela marcou dia, marcou hora pra eu poder voltar pra fazer, interromper a gestação. E aí, a todo momento eu perguntava pra ela, mas o que ele eu tá posso vivo, né? fazer? Tipo, ele tá vivo. Exatamente. E ela falou, Flávia, você não pode fazer nada. Você vai pra casa e você vai esperar. Meu Deus. Eu falei, gente, eu não posso ir pra minha casa e esperar o meu filho morrer. Eu tenho que fazer alguma coisa. Sim. E aí eu procurei 5 médicos, passei por vários médicos, 5 no total. E todos me falaram a mesma coisa. Você precisa interromper a sua gestação, porque ela não vai adiante. Os rins não vão funcionar, não vai desenvolver. O pulmão não vai desenvolver. Vai ser uma criança com uma síndrome. Ela vai falecer. E eu fui ouvindo aquilo tudo, mas eu não aceitava aquilo. O médico tenta poupar, né, um pouco a gente. Né? E aí eu fui num último médico e ela me acolheu, eu digo assim que ela me acolheu, sabe? E ela falou, Flávia, enquanto a vida há esperança. Isso, se você quiser entrar nessa guerra, eu vou entrar nela com você. Isso. Vai ser difícil, eu não posso te prometer nada. Mas vamos tentar. Enquanto a vida há esperança. Enquanto a vida há esperança. E então eu me mudei pra cidade que minha mãe morava, larguei minha casa, larguei meu marido sozinho em casa. O marido sofre, né? Fui morar com a minha mãe. O marido fica impotente nessa hora, cara. Só via o Luiz nos finais de semana. Me mudei pra minha mãe. Ficou em repouso absoluto, foi isso? Repouso absoluto, bebendo 6 litros de água por dia, muita vitamina, muita fruta, uma alimentação super saudável. Sim. Tomando ferro toda semana e fazendo exames de sangue, ultrassonografia e indo na consulta com ela também. Qual a cidade da sua mãe? Como? Qual a cidade da sua mãe? Itaguaí. Itaguaí. Fica na região Costa Verde do Rio de Janeiro. Costa Verde, Rio de Janeiro. Ah, então o Luiz é mineiro e você é carioca. Eu sou carioca, Luiz é mineiro. Continua. E aí, a gestação foi evoluindo. O Bento foi desenvolvendo, ele foi crescendo. Algumas partezinhas do corpo a gente conseguia ver, outras não. Às vezes tinha um pouquinho mais de líquido, às vezes menos. E é pela fé. Andando pela fé. Agindo pela fé. Pela fé. E aí a médica, né, me falou, Flávia, vamos tentar chegar a 26 semanas. Porque é quando, tipo, a chance de sobrevida é maior, é isso aí. É viável. E já tava quantas semanas ali? 20? Eu fui com ela com 17 semanas. Logo que... Sim, mas quando ela falou... não, foi quando ela tentou, tava com 17. É isso? Eu comecei com ela? Isso. Sim, eu comecei a me cuidar com ela já foi com 17. Sim. Porque eu descobri mesmo com 16. E o objetivo era chegar até 26. Com 26. E aí chegamos no 26. E eu super feliz, eu falei, nossa... Eu também, aqui vibrando, né? Tudo resolvido. A gente, médico, gente, também fica aqui, ó. E aí, manda notícia. E às vezes vocês esquecem da gente, eu ficava cobrando. Como é que tá o Bento? Como é que tá o Bento? E orando pelo Bento, clamando pelo Bento, levantando oração pelo Bento. Era Bento e acabou. Eu lembro dessa época. Foi sim. Era Bento todo dia. A gente se comunicava muito pelo WhatsApp, eu, você, a doutora Bianca. Sim, a doutora Bianca torcendo, toda orando, semana pedindo, lia os exames pra mim, me explicava também tudo. Até porque a doutora Bianca fez também uma ultrassom sua. Foi. Meio que atestou que realmente que você ficou meio que... Eu lembro, né? Que você ficou um pouco desencorajosa, né? De tudo. Foi. E a Bianca, você teve que escutar de alguém que você confiava. Exatamente. Falou assim, olha, realmente, Flávia, tá com pouco líquido. Mas ela também, de nenhuma maneira, mandou você interromper a gestação. Nunca. Falou, vai tentando, né? Que foi também uma força, né? A doutora Bianca, né? Ó, a doutora Bianca. Tá no coração. Ela viu o podcast, tá? Gente, a doutora Bianca é minha esposa, tá? Vocês sabem, mas vamos lá. E aí, chegamos a 26 semanas. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Sem infecção também, né? Sem infecção, sem nada, tudo caminhando bem. A doutora falou, Flávia, não vamos
fazer a cesárea. Se chegamos no tá. 26, nós vamos tentar agora 29. Vamos Uau, tentar essa que é mais. médica de fé, hein? Caramba, hein? Vamos Ó, tentar 29. Usou lá o corticóide, né? Pra amadurecer o Sim, pulmão, né? usamos Tudo o mais. corticóide. Isso aí. E tentamos até 29 semanas e completei as 29 semanas e ela falou, agora não vamos esperar com 29, vamos esperar mais um pouquinho. Só que com 29 semanas e 3 dias, eu comecei a entrar em trabalho de parto. Sim. Fui para emergência, fizeram vários exames e lá, né, constou que eu estava começando a ter algumas complicações, infecção, Sim. e que eu tinha que fazer uma cesárea de emergência. Só uma adendo aqui. Você com 29 semanas provavelmente já tinha feito um monte de ultrassom antes. Toda E semana. o Bento, tranquilo, né? Não teve nada, né? Nada. Impressionante. Normal. Normal. Perfeitinho. Com rim, não teve, porque tem um problema que às vezes quando tem líquido, que às vezes é amputação de membro, tá tudo lindo com o Tudo Bento. perfeito, ele nasceu perfeito. Tá vendo que é assim? Perfeitíssimo. Hoje é dia do médico, né? Então assim, nós médicos às vezes temos que equilibrar um pouco, né? Porque assim, gente, existe exceção pra tudo. Na medicina, nem sempre nem nunca. Pode ser que a grande maioria possa acontecer o que aconteceu, como eles falam, interromper a gestação. Mas pode ser que às vezes não, gente. O que custa dar a chance de vocês acreditarem no improvável? Exatamente. E foi o que aconteceu. Foi. Foi o que aconteceu. E aí você entrou em trabalho de parto. Entrei em trabalho de parto, fui para emergência, né? Fizeram os exames e aí tivemos que fazer a cesárea de emergência. E o Bento nasceu, Chorou? chorou, Muito? só um pouquinho. Dá uma chorada, mas Só é um bom. pouquinho. Chorar é bom. Os médicos já sabiam de toda a minha história, aquilo tudo, Foi uma né? coisa de emergência ali. Foi, eu lembro que eram muitos médicos na sala e a médica chegou pra mim e falou, Flávia, hoje a prioridade aqui não é você. Hoje a prioridade aqui é o Bento. Então, qualquer coisa que acontecer, você pensa que tudo é pro seu filho, tudo é pro Bento. E aí ela falou, até se você não conseguir ver, você não se preocupa, porque a gente tá cuidando é do Bento. E aí, o Bento nasceu. Que dia? Ele nasceu dia 28 de abril de 2022. 2, isso aí. Pertinho da Laura. A Laura nasceu dia 14 de abril. Aí, ó. Aí Tô no continuou. céu brincando. Na verdade, tem a ver com a Júlia, né? Que minha filha nasceu dia 23 De abril? de abril. Gente. Quase que ele nasce no mesmo dia da Júlia. E a Laura... a história da Laura A Laura é o neutônio. A Laura é o neutônio. Exatamente. Entendeu? A A Júlia é o Laura meu Bento. Verdade, Lembra? isso mesmo. Confundi os nomes. Isso. Mas vamos lá. E aí, ele nasceu, chorou, eu pude vê-lo, né? E aí eu perguntava pro Luiz, e aí, como é que tá? E o Luiz falava, ele tá ali. Então eu achei assim, Passou o Pô, ele pesadelo, tá ali, né? tá Acabou o tudo pesadelo, bem. né? Exatamente. tá tudo bem. E ficou ali e tal, levaram ele, teve aquele processo, né? Todo aquele trâmite ali, né? Sim, Quando pra UTI, acaba. né? Às vezes tem que... Ele entubou? Precisou Sim, entubar, teve que ele- entubar. sim, né? sim. Aquela coisa toda. E aí a psicóloga do hospital, né, ela começou a vir até mim e o Luiz para poder explicar pra gente o que estava acontecendo com o Bento. Sim. E ela ficou o dia inteiro indo no nosso quarto, Foi de várias manhã, o vezes ao nascimento? dia. Ele nasceu 2h58 Da tarde. Sim. e aí ela ficou indo lá várias vezes ao dia para conversar com a gente, dizendo que ele estava lutando pela vida, que estava a sendo situação não muito era difícil fácil. para ele. E todas as vezes ela me perguntava, você quer ir lá? Você quer ver o Bento? Você quer sentir o Bento? E eu falava, não. Eu pensava comigo, não, porque se eu tirar meu filho da incubadora, né, ele não tá legal. Se Sim. eu tirar meu filho da incubadora, eu vou estar prejudicando mais Sim. ele. Então, eu não quero. Então, eu respondia pra ela que não E queria no fundo ir. você tinha aquela esperança de levar o Bento pra você no quarto, né? Dele se livrar disso tudo e o negócio fluir, não é? Exatamente. Tinha essa esperança. Sim, E sim. você não queria...
Demonstrar, né? Fraqueza, eu tinha né? me preparado para aquilo dali. Eu tinha me preparado para o que eu estava vivendo. Então, teve um momento que ela chegou à noite pra gente e falou: olha, o Bento não tá legal. Ele tá difícil, tá muito difícil. Ele não vai sobreviver. O pulmãozinho não tava muito bom, né? Não, o pulmãozinho dele não havia desenvolvido. Um dos Sim. pulmões não havia desenvolvido. Todo o resto desenvolveu, mas o pulmão, infelizmente, não havia desenvolvido. E aí, eu falei pro Luiz, Luiz, vai lá na enfermaria e fala então que eu quero ver o Bento, porque Sim. agora a ficha caiu, eu entendi o que tá acontecendo. E aí fomos, e quando nós chegamos na porta da UTI neonatal, eles pediram que a gente aguardasse. Ficamos ali por uns 10 minutos, aí entramos, e aí a médica veio falar, pedir desculpas pela demora, mas o Bento tinha tido uma parada. Nossa. Então por isso que a gente não podia entrar. E aí ela encaminhou a gente até o Bento, abriu lá aquele... Incubadorazinha, né? Aí coloquei a mãozinha e tal. Ele tava vivo nessa hora. Vivo. Apesar da parada, eles reverteram, Isso. né? Exatamente. E aí ficamos ali e eu lembro que eu orei. Pedi a Deus que fizesse o melhor para o meu filho e não para mim. Porque eu vi a situação que ele estava, sabe? Então, seria muito egoísmo da minha parte querer o Bento. Então eu orei, pedi a Deus que fizesse o melhor para ele e não para mim. Que a prioridade era ele. Sim. E fiquei ali com ele, eles iam na incubadora, ele teve uma segunda parada. À sua frente. Aí eles nos afastaram, né? Ficamos ali esperando um pouquinho e voltamos novamente. E aí, quando voltamos, a médica chegou pra mim e falou: Flávia, se você ainda quer pegar o seu filho vivo, essa é a hora. Então eu falei: tira da incubadora, que eu quero pegar. E aí ela tirou da incubadora, colocou nos meus braços e ali eu orei. O Luiz estava junto? O Luiz o tempo todo comigo. Eu orei, nós conversamos com ele. Ele era idêntico ao Luiz, igualzinho ao Luiz. Eu até falei isso pra ele, falei: filho, você é lindo igual o papai. E eu cantei pra ele, eu orei por ele, orei pra ele e meu filho partiu nos meus braços. Foi um momento muito difícil, muito doloroso. Foi... Uma entrega. É muito difícil você entregar o seu filho, né? Eu me preparei para ter o Bento com alguma deficiência. Sim. Eu me preparei para ter um filho com alguma deficiência, não para entregar, não para eu perder o meu filho, sabe? E nós ficamos ali com ele por uns 40 minutos e a médica me perguntou se eu queria que tirassem os aparelhos para a gente poder vê-lo melhor. E eu falei que queria, ela tirou todos aqueles aparelhos e nós podemos vê-lo, né, melhor, o rostinho melhor, pegá-lo até mesmo Sim. melhor. E aí eu perguntei a ela se eu podia despí-lo, que eu queria vê-lo por inteiro. E ela me falou: claro, com certeza. E fomos tirando luvinha, fraldinha, sapatinho. E eu fui vendo meu filho ali, todo perfeito, lindo, perfeito. Tudo que eu tinha pedido estava ali, na minha frente. Só que foi o que eu tinha pedido, mas não foi por completo, né? Algo ali tinha... Só tinha os seus propósitos. Exatamente. No momento, assim, a gente não entende muito, Sim. né? A gente
se culpa, a gente se questiona. Às vezes a gente até questiona Deus, Sim. o porquê que ele fez isso. Não é fácil. Mas eu sempre tive esperança, sempre tive fé que eu ia gerar, né? Que eu ia ser mãe. Aquele que fez a ferida sarará. Exatamente. Exatamente. Você teve que fazer enterro do Bento? Fiz o enterro do Bento. Você cremou ele ou enterrou? Não, eu enterrei Tá ele. enterradinho. Tá enterradinho. Diferente de mim, né? Você despediu do seu filho, né? Eu não tive essa oportunidade porque ela já nasceu morta, né? E aí pra mim a despedida foi enterro. Ou quando tipo, a gente cremou ela. Foi o pior dia da minha vida. É o pior dia das É o pior nossas da minha vidas. Não é fácil você ver o seu filho ali. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Realmente é a pior dor do mundo. Ai, esse podcast, falei que a gente ia chorar. Bom, e como é que foi pra recomeçar? Como é que foi o luto? Eu lembro que... Vou contar o meu testemunho agora, né? Eu me envolvi muito com o Bento. Porque, gente, foi desde de 10, 16 semanas até 29 semanas. Foi. E quando você falou que ele ia nascer, eu também já... E eu não tava preocupado da situação. Eu já tava assim, que bom, vai nascer, vai ficar bem. E eu esperava já, tipo assim, uma ligação sua dizendo, nasceu, tá tudo bem. E quando você me ligou, na manhã seguinte, dizendo que ele morreu, eu lembro até hoje. Eu estava indo pra cá, vindo pra Paracê. E naquela época eu morava perto do metrô, tava num apartamento temporário. E quando você me contou essa notícia, eu comecei a vivenciar tudo que eu vi com a minha filha. E aí eu coloquei uma música pra escutar, vindo pra cá, né, pra tentar entender os propósitos de Deus. E a música que o Senhor ali me deu a direção, né, que apareceu, né, porque Deus, fala comigo aí, bota uma música pra falar comigo. E aí foi aquela música que diz assim, confiamos em nosso Deus e no seu eterno amor. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Eu orava por você, Senhor Jesus. Não deixe eles serem abalados por isso. Que eles possam confiar no teu infinito amor. Que a esperança deles esteja em ti. E que assim como eu superei essa morte, eles também possam superar. E eu não parava de orar por você e escutar essa música. E depois eu logo quis marcar numa consulta com vocês, né? Vamos conversar. Foi. Com 5 dias, né? 5 dias depois. A gente conversou online, eu lembro. Foi uma consulta assim... Acho que foi uma das consultas mais emocionantes da minha vida. Foi. Onde eu contei a minha história. Aí aquela questão, né? Deus nos usa na nossa dor. É na dor que Deus nos usa. Aí eu vivenciei a minha dor com a sua dor e foi uma choradeira. Foi. Não é verdade? Foi emocionante. Foi uma choradeira, foi emocionante. Eu contei pra você. E ao mesmo tempo que eu tentar trazer esperança, ao mesmo tempo eu falei pra você viver o seu luto. Foi. De falar, ó, não vamos emendar uma coisa na outra. Foi. Deixa o seu tempo. Foi mesmo. Não é verdade? Foi. Se conecta com o teu marido, né? Eu lembro que uma das piores dores pra mim, eu falei isso pro Luiz. Luiz, você vai ver a tua mulher em puerpério sem um bebê. Saindo leite, sem amamentar. Seja forte, porque isso não é fácil. Exatamente. Isso é muito duro, cara. O A puerpério casa, sem um bebê. Pronta. A casa pronta, o bercinho. Tudo pronto. A cesárea ali, né? A cicatriz da cesárea. Você saindo na maternidade sem seu bebê. É horrível. Um monte de gente comemorando. É horrível você sair da maternidade de braços vazios. É horrível. E você já tinha saído antes. Cortarem aquela Com pulseirinha de você. E cadê o neném? Corta a suia do neném. Cadê o neném? Não tem mais o neném. Eu tenho a pulseirinha da Laura até hoje, sabia? Da Laura não, da Júlia. Eu tenho também. Eu tenho até hoje a pulseirinha dela. Eu também tenho a do Bento.
É muito triste. E aí você, né, você fica ali Ao no mesmo tempo que mesmo você- local onde as outras mães tiveram seus filhos, os nenéns chorando. E você vendo aquilo tudo, ouvindo o neném chorar de Sim, madrugada. nossa. É porque a perinatal da Barra não tem uma ala de cirurgia, né? Eu pedi pra essa ala. Pra não colocar a gente na ala junto com os bebês. Porque É é doloroso. muito doloroso. É doloroso. Uma Eu mãe depois- enlutada, né? Depois disso, eu evitei colocar as minhas pacientes que abortam numa mesma uma maternidade. Porque eu vi o que é isso. É muito triste. Você abortando um bebê, mesmo que seja 8 semanas, daí, Sim. tá num lugar onde tem um monte de mãe É. com seu filho ali. E a gente E não a- fica com raiva, né? Porque assim, fica com raiva, mas, coitado, não tem culpa de nada, né? Não. Não tem. O Senhor nos escolheu para passar por essa dor, por algum Foi. propósito. E hoje eu tenho certeza que um dos propósitos na qual a vinda do Bento veio é para você estar contando essa história dele. Por isso que eu fiz questão de te chamar. Ai, E não foi coincidência. não. Não foi Não foi coincidência. coincidência. Não foi. Como é que foi teu luto? Ai, é muito... É pesado, né? Eu te pedi para se conectar a um psicólogo, né, de luto, lembra? Foi. Mas eu não fui. Não foi! Essa Não. é nova pra mim. Eu... Lutou sozinha, mulher. sozinha. Sozinha ali em casa. Sozinha mesmo. Eu só tinha o Luiz à noite, É o Luiz trabalhando, né? Luiz Você não. trabalhando. E eu era psicóloga dele e ele era o meu, né? E juntos nós fomos vivendo e aprendendo, né? A lidar com a situação que a gente estava passando ali. Lembra que eu falei pra vocês? Ou o casamento de vocês acaba, Foi. ou ele se torna mais sólido. É, Escolham se tornar mais sólido. foi mesmo. Lembra que eu falei isso pra vocês? Foi. Porque quando eu vivenciei isso com a Júlia, não tinha internet como hoje. Foi em 2012 que eu vi isso com a Júlia. Não, 2013. E tipo, hoje não tinha essa informação tão aberta. E a gente entrava nos sites de blogs, essas coisas todas, né? E a gente via muito casais se separando. Porque não aguentava. Na minha cabeça nunca passou isso. Sim, mas isso passa às vezes. E a gente, porque a gente não pensa nisso, mas às vezes acontece uma frieza pela falta de diálogo. É. E eu falei, conversem, solidifiquem a relação de vocês, melhorem ao invés de piorar. E foi o que vocês fizeram. Foi. Acho que a gente se conectou mais. É isso aí. Eu casei de novo com a minha esposa, depois que aconteceu aquilo. Teoricamente, né? É? Não, teoricamente, É. eu vi que o meu casamento mudou completamente. Completamente. Porque superar essa dor, gente, quem supera essa dor, supera tudo. Isso não é pra fracos. Não é pra fracos. Não é. É por isso que a gente não quer que ninguém passe por isso. É, não queiram. Mas se Deus nos escolheu, tem algum propósito. É porque temos um propósito. É isso aí. Deus não faz a gente sofrer à toa. É. Olha como é que é, né? Eu falei com você, né, que um dos propósitos do Bento vir à Terra, né, era esse de hoje. E também se faz também o propósito da Júlia também, né? É. De nos conectar. Você já tinha escutado meu testemunho na internet antes? Já, né? quando eu pesquisei, É. sei lá atrás. E provavelmente quando você olhou o meu testemunho, falou, Deus, que eu nunca passe por isso. Porque todo mundo pensa isso. Chorei muito quando eu eu não quero vi. sentir essa dor. Nossa, eu É. lembro, eu tava na cama, eu assistindo, e eu lembro que eu falei, Luiz, você tem que ver o testemunho dele, Luiz. É. Nossa. E nem imaginava que eu iria passar por aquilo. Ninguém nunca imagina isso. Nunca Nem eu imaginava. imaginei. Eu também vivi isso nas minhas pacientes. Vinham com... Eu falei, Jesus, eu nunca quero passar por isso. Só que Deus. E você falou, né, que você vive eu lembro que você falou uma vez pra mim
que não quero passar por isso, né? E me parece que a primeira paciente foi. sua te fez voltar Logo a primeira paciente. aquilo tudo e te fez colocar no local, né? Isso, no lugar de dor. No local, isso mesmo. É aí que Deus no falou local de comigo. dor. É, Eu permiti para que você se conectasse mais às suas pacientes. exatamente. Não é um médico que não sabe da dor, é um médico que entende a dor, que viveu a dor. Isso aí. E ele falou assim, eu fiz isso mesmo com meu filho. Jesus veio para morrer e sofrer, para ter a mesma noção do que vocês sofreram, e você fez o mesmo. Aí eu entendi o propósito, a conexão, mas não é fácil. Não é? E aí, né, dona Flávia, você resolveu engravidar de novo. Foi. Nessa nossa consulta, 5 dias Sim. após o falecimento do Bento. A gente esperou o tempo, né? Esperamos. Você viu o luto. E Quando é aí, que você se sentiu preparada para engravidar de novo? Para tentar de novo? Aí a gente pode falar do negócio dos óvulos. Foi nessa consulta? Foi nessa consulta. Conta aí, como é que foi Aí o negócio? nessa consulta, você me perguntou. Porque não Flávia, tinha, né? e Não aí? tinha mais embrião. Como é que vai fazer? Não tínhamos mais embriões. Voltar tudo de novo, né? Não é fácil. Foi. Você já estava mais velha. Já Tipo, estava mais você velha. congelou em 2020, agora já era 2022. 2 anos depois, 2 você com anos. 41, não era? Ia ser mais difícil. Bem mais difícil. Bem mais difícil. Eu tinha esse medo. É porque com médico já começa a ter medo, né? Já. E aí eu perguntei, e os óvulos? E aí você me perguntou, Flávia, e os óvulos? Eu falei, doutor Rodolfo, não temos mais os óvulos. Vai te matar, né, cara? Tava tudo garantido no Bento. Como é que você faz isso? E eu falei que podia descartar os óvulos. Você quase me matou na consulta. Ainda bem que foi online. Quase me matou na consulta. Eu não acredito que você fez isso. Deixa eu ver o que eu consigo fazer, o que eu consigo ver aqui. E 10 minutos depois você me ligou, Flávia, os óvulos estão lá, não foram descartados. Entre em contato com a clínica agora. E resolva tudo. Agora, fala com o laboratório. Foi. E entrei em contato com a clínica, no laboratório e foi tudo resolvido. E aí o senhor falou, você tem que ter o seu momento. Isso, Você tem que viver o seu luto. Isso. E quando você se sentir pronta, você me procura, você volta. E demorei um pouquinho. Já tinha os ovos. Eu até achei ótimo. Falei, é bom que ela agora vai ter o tempo que for pra viver o luto, que é importante. Assim como eu vivi, Foi. eu entendo como é que é importante. E aí eu fiquei de luto 1 ano e meio. Até tentar de novo a Laura. E você? Ficou o quê? 1 ano, né? 1 ano. 1 ano por aí. 1 ano. E aí eu fiquei ali, né, naquele 1 ano, pensando, continuo, não, porque também a gente fica com medo. De acontecer de novo, né? De acontecer de novo. Porque não se descobriu a causa, né? Porque na época eles poderiam ter feito uma biópsia da placenta. Da placenta. E não foi feito. Sim. Então, se tivessem feito na época, a gente ia descobrir tentar tratar tudo. alguma coisa, né? Mas nem isso. Mas infelizmente não foi feito. A mesma coisa que aconteceu com a Júlia. Eu não sabia o que a Júlia aconteceu com aquilo ali. Aí pra ter a Laura. Falei, isso e o medo de acontecer de novo. Isso, A gente esse fica lutar naquela... contra isso não é fácil, não. Exatamente. É o que nos impede de tentar engravidar novamente. É. Eu tive pacientes minhas aqui que perderam o filho e já tentaram logo ter depois. Amém, cada um tem seu tempo, né? Cada um tem seu tempo. Mas é difícil, não é fácil não. Eu não consegui. Eu também não. Eu não consegui. Também não. Cada um reage de uma forma, né? Exatamente. E aí, após 1 ano, né? Voltamos. Nós voltamos às nossas consultas. Pra tentar preparar. Fizemos toda a preparação de novo. Aí o marido tava todo ruim. Aí o Luiz estava todo ruim. Porque tinha o óvulo, né? Mas o foi sêmen. a vez do Luiz, porque muitos homens Sim, acham que os problemas são só das exatamente. mulheres. É isso aí. E não é assim. Acha que só ficam melhores com o tempo. Exatamente. Eu tenho uma fábrica, não vai acontecer nada através de você. A idade não conta, aqui tá tudo perfeito. Exatamente. E não é assim. Não é assim. E aí chegou a vez do Luiz se tratar. Isso, exatamente. Vai emagrecer, vai tomar vitamina. E ele mineiro, né? Gosta de comer.
Pãozinho de queijo. Muito pão de queijo. Ele bebe muito? Não, né? Não bebe não, né? Não. Que bom, né? Pelo menos isso. Pelo menos isso. Não bebe, não fuma. Que bom, né? Já temos aí... Sedentário, porque eu gosto de fazer exercício. Só trabalhar, não é verdade? Exatamente. É. E aí fizemos um tratamento no Luiz, acho que por 3 meses. Sim, porque pra renovar ali a fábrica, É. né? Tá com a fragmentação alta de DNA, lembra? Sim. Vamos ter que renovar isso, tomar vitamina, né? Foi. E eu ameacei logo, ó, se continuar ruim vai direto do saco. Aí ele ficou desesperado. Não, ninguém vai mexer no meu saco, não. Eu falei, tô, ó, vambora, meu filho, vamos acelerar esse negócio aí. Tadinho, tá aqui segurando o Antônio aí, só rindo aqui com a gente. Mas fala. E aí, fizemos o processo do Luiz e partimos pra gente fazer novamente as implantações para poder ver quantos embriões que iríamos ter. Porque ainda tinha avaliar se ia ter embrião. Esse ele era genética normal, exatamente. Né? Tinha isso, né? Exatamente. E aí nós fizemos, né, o processo. Tivemos 5 maduros. Novamente 5, né? 5 embriões. Novamente 5 maduros. Só que agora, um normal. Um normal. Só tinha um. Era uma chance só. Uma chance. E menino? Aí eu optei por não saber o que era. Ah, não? Não, aí eu não quis saber o que era. Eu sabia. Eu não queria saber o sexo. Eu lembro disso. Não queria saber o sexo. Mas mesmo se eu quisesse uma menina na época, pra mim, assim, o que viesse... O que você tinha feito com as roupas do Bento? Eu guardei. Olha, eu também fiz a mesma coisa com a Júlia. E o Antônio usa todas. Ah, claro! A Laura é a mesma coisa. Pelo contrário, quando a gente compra uma roupa pro bebê, a gente vê ele vestido. No episódio 4, a paciente falou que só se deu conta quando foi mãe, quando comprou a roupa do bebê. Aí que caiu a ficha dela. Ai, gente. Então você imagina você com esse sentimento e o teu filho não usar a roupa. Tanto é que eu pedi muito pra Deus ser uma menina. Ai. Porque eu queria ver a minha filha vestindo as roupas que a gente tinha comprado. Que não é fácil. Você não teve esse sentimento, não? Não. Eu já entreguei pra Deus e falei... E se fosse uma menina? Você ia fazer o quê com as roupas? Ia dar? Ou ia ter outro menino? Não. Acho que eu ia continuar... Acho que ia continuar guardadinha na caixinha de lembrança dele. Sim. É uma memória boa. Inclusive o body dele está lá na caixinha de lembrança. É mesmo? O body do milagre dele tá lá guardado na caixinha dele. É mesmo, eu fiz questão de te dar outro. Foi. Porque, infelizmente, muita gente acha assim, usa a mesma coisa no outro. Não. Então vai te dar outro, como se fosse uma coisa substituta. Não. Mas as pessoas pensam assim. As pessoas pensam assim. O que eu mais me entristecendo, daqui a pouco Deus te dá outra, Aldo. Fica tranquilo, como se fosse assim uma troca. Ai, gente, não fala isso. Não fala isso. Não fala isso. Isso é péssimo. Péssimo. Mas coitado das pessoas, né? Eles não têm noção das coisas. Não tem. É melhor não falar nada. Sim. Se você dá um abraço. E acabou. Só isso. A gente só pede um abraço. E valeu. E tá ótimo. Deus console teu coração. Exatamente. Estourando Exatamente. É o suficiente. Uma grande coisa, né, que quando você teve o Bento, né, a gente deixou você se menstruar. Foi. Pra endometriose não voltar, né? Sim. Uma das coisas que eu também quis logo conversar com você pra começar o tratamento da endometriose. E aí, quando a gente viu que viria, né, mais um embrião normal, não precisou fazer todo aquele preparo da endometriose, não é? Foi muito mais tranquilo, que a gente já meio que tinha um caminho a andar. Sim, foi. E de prontamente nós transferimos. Transferimos. O Antônio. O Antônio. Que dia? 10 de julho de 2022. Que foi? 2023, que perdão. Foi? 10 de julho de 2023, que seria o dia do nascimento do Bento. Olha como é que Deus faz. De 22. 22? Então, o Bento ia nascer 10 de julho de 22. E o Antônio foi transferido 10 de julho de 23. 23. Um ano depois. Você sabia que a Laura era para nascer no mesmo dia da morte da Júlia. 23 de abril de 2015. Você me falou isso. E a Laura e a Júlia morreu 23 de abril de 2013.
Essas coincidências. É muita Não coincidência. existe isso. É tudo planejamento de Deus. É Deus. É Deus falando. E eu lembro que a gente se emocionou na transferência, hein? Foi. Porque quando você falou isso, aí, gente, imagine, eu já estava emocionado no dia da transferência dela. Foi. Já estava assim, tremendo pro negócio dar certo. Quando ela fala isso, eu falei, não é possível. Foi mesmo. Aí foi desabar na hora da oração. Na hora da oração foi uma choradeira. Eu clamei como nunca. Eu falei, não é possível, Foi. Senhor, que esse dia não é coincidência. É um propósito teu, um plano teu. Então engravida, faz acontecer, né? Foi. Que teoricamente, pra mim, foi um sinal de que você ia engravidar. Eu saí de lá mais aliviado. Eu falei, cara, Deus tem um plano. Não é possível. Essas coisas não acontecem a todos. E eu saí e logo em seguida o senhor me ligou. E me falou, Flávia, tem um hino que você precisa ouvir. E aí você me passou ele. Eu tive um problema no celular, perdi o Eita! hino. Não lembro qual que era o hino. Você também vai lembrar agora? Eita! Que tinha a ver com o que esse hino? Ah, doutor Rodolfo. Eu acho que foi um hino, assim, uma música que muito me marcou foi quando eu saí da maternidade sem a Júlia. E o hino é Deus fiel, minha vida está em ti, meus dias em tuas mãos. Eu não cheguei nem a ouvir, eu não consegui crer. Eu acho que foi esse. Deus fiel. É do Diante do Trono com a Bethel Church. Você bota lá, Eu vou vamos ver. procurar. Essa música falou muito comigo. Tipo, Deus, a minha vida está nas tuas mãos, os meus dias estão nas tuas mãos. Eu sei que tu... E depois ele fala, eu sei que eu posso crer, eu sei que eu posso ter... Sabe, aquilo me encheu, tipo assim, Deus estava naquele carro. Eu, minha esposa, minha sogra e minha cunhada chorando, escutando aquela música, da saída perinatal até em casa, e Deus falando, eu estou com vocês, eu jamais abandonarei vocês. É por isso, eu devo ter sido essa música, com certeza. Se não foi essa agora, que eu tô recebendo a revelação aqui agora, descendo pra você. Não, é. Vou te mandar depois daqui, você vai escutar. Tá. Pode deixar. E você que tá aí escutando o podcast, bota aí depois. Deus fiel, Bethel Church com a Lagoinha. Ana Paula Valadão. Benção. Vou pra ouvir. E aí essa música era pra você escutar, mas era pra dar uma certeza, né? É, e aí eu perdi. E como é que não foi esses consegui. 9 dias? Nossa. Ai, não Haja fala. coração, hein? Foi tenso. Foi tenso, contando nos dedos, menos um dia. Você fez o menos beta um dia. antes? Quer dizer, fez o teste de farmácia antes? Não, Você deixou pra... deixei pro beta. Deixei pra fazer o examezinho mesmo de sangue. Fiz de manhã, esperei a noite, o dia inteiro, só pra noite poder abrir com o Luiz. E aí eu doida pra filmar a reação, o Luiz não quis filmar. ficou com medo, né? De dar negativo, né? Aqueles pensamentos Tá vendo? ruins Perdeu a dele. oportunidade. Ai, Perdeu a oportunidade de Thiaguinho postar no podcast. poxa, Esse dia, tá vendo? ia ser um vídeo lindo. Aí, mas tudo bem, vamos lá. A gente vai postar o nascimento do Antônio depois do podcast? Podemos. Pode ter uma palhinha, né? Pelo menos isso. Aí fala. E aí, abrimos o resultado, tentamos ler, a gente não entendia muito bem e tal, até que eu li lá que se a intenção do exame era saber uma gestação, aí estava escrito, considere-se grávida. Eita glória. Aí nós olhamos um pro outro, Começaram a rir de nos alegria. abraçamos, começamos a rir, pular no sofá. Gargalharam como nunca, né? E aí eu falei, era isso que eu queria gravar, Luiz. Aí, Poxa. tá vendo, Luiz? Você deixou de gravar o Senhor trocando o seu luto por alegria. Exatamente. Ao invés do espírito angustiado, olhos de alegria. É verdade. Coroa em vez de cinzas. Ali o Senhor estava desfazendo o seu luto. Nossa, foi maravilhoso. Foi uma virada. Foi uma notícia, nossa, foi lindo. E quando você me contou, também me emocionei também. Ai, Eu vibrava. foi muito Nossa, bom. Tem uns betas que a gente fica tenso. O dela a gente ficou tenso. E eu tentava entrar, e eu fui dormir, acho que foi só no dia, se foi na noite, né? Foi Aí à você noite. acabou que eu me distraí e você me mandou. Aí você mandou toda Ai. com a carinha triste. Eu falei, gente, quando vocês mandam assim o beta chorando, eu não sei se é negativo ou positivo.
Aí vocês me matam do coração. Que a primeira coisa que eu vejo é o emoji. É o emoji. Aí eu falei, tá chorando de felicidade Foi ou de alegria. tristeza? Mas quando eu vi foi de alegria. Foi de alegria. Foi de alegria. Mas esse foi o primeiro passo, né? Foi. Porque teve o medo ainda. Aliás, foi um betão, né? Foi um betão. Foi diferente do Completamente Bento já, diferente né? do Um Bento. betaço. Foi um beta bonito. Isso. Foi bem bonito. E aí? Como é que foi depois? Ai, só alegria. Era só o líquido, né? Não, e o líquido? Você não ficou com medo, não? Depois das ultrações? Não, você meio que, Deus fez e vai até o final. Nunca gerou um sentimento assim de que poderia acontecer de novo? Sim. Até você ver o líquido. O medo... a primeira coisa que eu perguntei, né, quando foi a ultrassom... Líquido. Tem líquido? Foi até a doutora Bianca que fez. A doutora exatamente. Bianca tem líquido. Não, e você fez questão de fazer tudo com ela aqui, né? Foi. Eu falei, vai ser com você. Foi. E aí cada vez, não, tem líquido. E ela, Aí o negócio tem indo, líquido, Flávia e tal. Nunca bebeu tanta água na sua vida? Nossa senhora. Só por precaução, né, Flávia? Nossa. Nem me fale. E aí nós fomos acompanhando, Sim. né? E foi a obstetra que te segurou lá, não foi? Que fez o parto do Bento, que fez o parto do Antônio? Foi a mesma? Não, eu troquei. Não foi a mesma. Porque assim, eu fiquei com um sentimento de que ela poderia ter feito a biópsia da placenta. Ah, tá, entendi. Eu fiquei com esse sentimento, sabe? Sim, entendi. Acontece, né? Na verdade, quando também a gente trocou de obstetra, foi meu pai. Eu falei, agora eu faço questão de cuidar. Coisa de pai obstetra, né? Que inclusive... Teu pai é médico, né? Não, teu sogro, né? Você falou, eu tenho um obstetra pra te indicar, quero que meu é pai, perfeito. quero que é o meu pai. Só que aí eu pensei, falei assim, cara, lá no final centro já da da cidade, gestação, né? eu indo pro centro da cidade, sozinha, duro, como que eu vou fazer? Porque eu vinha muito sozinha. Isso. Porque o Luiz, quando me acompanhava, como ele trabalha aqui do lado, Sim. ele só vinha pra me pegar pra levar embora. Sim. Mas Vindo até pra isso cá, era eu sozinha. Aí eu falei, não, eu vou ter que ter um perto de casa. Sim, mas foi bem. Mas foi maravilhoso. E o hospital, você questionou de ser na perinatal de novo ou não? Do mesmo hospital que o Bento faleceu? Você pensou nisso? Eu e o Luiz temos uma birrazinha com a perinatal. Não foi lá então? Não, foi na perinatal, mas a gente tem assim uma certa implicância porque, não sei, ali eu acho que as coisas poderiam ser melhores. O atendimento, assim, o acolhimento. Mas vai falar só quem passa que entende. Ninguém ali passou por nada. Porque assim, em 2014, quando eu tive o aborto espontâneo, eu fui pra perinatal. Sim. E eu fiquei muito tempo pra ser atendida. Quando eu fui atendida, a notícia também chegou assim, não tem batimento cardíaco. Seco. Simples assim. Tá com dor? Falei, tô. Vou mandar te aplicar um remédio na veia. Foi tipo de emergência mesmo, né? Tipo, objetivo. Sabe? Aí você fica assim, meio coisa e tal. E aí, do Bento também teve, assim... Aí você fica assim, meio coisa assim com a perinatal, né? Sim. Mas a minha médica, ela disse pra mim desde o início que só Não, operava lá, né? E lá também é o melhor hospital do Rio, né? Em termos de UTI, se precisasse, né? Não tem jeito. A equipe de lá é sensacional. E como é que foi o parto do Antônio? Foi... Depois que passou, né? O medo, né? Que você tinha líquido, né? E meio que ficou tranquilo, né? Então... Porque comigo foi diferente, né? Quando deu 34 semanas, foi quando a Júlia faleceu, me bateu um desespero. Que eu fui correndo pra perinatal, a Bianca falou que não estava sentindo a Júlia, que não sei o quê. Quer dizer, a Laura, eu fui pra lá, escutei o coração dela, e aí eu fiquei com um sonário, escutando o coração dela até o final. Eu queria tanto ter comprado um. Eu já tinha um, né? Aí eu falei, eu queria ter fé, mas não tive não. Eu tive que fazer isso. Eu queria ter comprado um, mas minha mãe falava, não compra. Porque você vai ficar só nisso. E hoje eu vejo que foi melhor mesmo. Não, foi melhor mesmo, porque eu realmente foi preciso ali, que foi diferente. Foi diferente. Mas assim, a gestação foi tranquila, foi correndo tudo bem.
Mas a gente sempre fica naquele medo, né? Fica um pouquinho daquela angústia. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir até o final, né? E quando eu fiquei grávida do Antônio, tem um primo meu que também queria muito ter um filho. Ah, é? E ele queria muito uma menina. E aí ele me deu a notícia que a namorada dele estava grávida de uma menina que se chama Maria. E aí, 2 semanas depois, eu dei a notícia pra ele que eu também tava. Nossa! E aí ficou Antônio e Maria, a família, todo mundo feliz, naquela expectativa toda e tal. A Maria, o Antônio ia nascer 2 semanas após a Maria. A Maria nasceu de 40 semanas. Mas o Antônio não. O Antônio nasceu de 37. Uma antecipadazinha, né? Ele antecipou. Nasceu quando? Ele nasceu dia 5 de março de 2024. No finalzinho ali, no final assim da minha gestação, meu pai, a gente já sabia que meu pai estava com câncer. E aí eu perdi o meu pai. Sério? Meu pai faleceu. E aí eu não consegui mais controlar muito a minha pressão, né? Eu tive uma pré-eclâmpsia. E aí o Antônio teve que antecipar, tivemos que antecipar o parto do Antônio. 2 semanas. Teve a perda do seu pai no meio da gestação dele. E era assim, um neto que ele queria muito. Caramba. Mas infelizmente ele não conseguiu, né? Esperar. Mas também, eu penso também que Deus faz as coisas certas. Sim. Né? Por mais que a gente não entenda, às vezes, mas Deus faz. Porque hoje eu fico imaginando, se o Antônio tivesse nascido, a família toda ia ficar feliz. Mas se o meu pai tivesse falecido logo após o nascimento dele, né? Então... Foi tudo um preparo, né? Deus faz tudo certo, né? Ele nos trouxe uma tristeza para depois compensar a gente com uma alegria. Mas olha, Flávia, assim, é impressionante, né? Nós estamos no 5º episódio do nosso podcast. Os outros 4, todos perderam parente. É mesmo? A primeira perdeu o pai, depois perdeu a mãe, que é a sogra, né? Depois perdeu o pai, eu acho. Agora perdeu no anterior, no meio da gestação, perdeu o pai também. Agora você. É aquela coisa, assim, a morte e a vida, elas estão andando juntas. E onde tem vida, a morte. Onde tem morte, a vida. E é assim que é o ciclo da vida. Mas a gente não entenda. Mas pro eterno, o Deus soberano, que está no controle de tudo, e que está arquitetando todas as questões, e tudo tem um plano e um propósito diante dele, ele sabe todas as coisas. Para a gente é difícil entender. Mas para Deus é uma passagem para estar junto dele. Não é verdade? É verdade. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Flávia, pra gente terminar esse podcast emocionante, que mensagem você quer dar para aquelas mães que perderam o filho, para aquelas mães enlutadas agora? Pode ter alguém agora que perdeu o seu bebê e está olhando a sua história e está precisando de uma renovação de esperança. O que você quer falar para essa pessoa? Não é fácil. É um momento muito difícil, doloroso, mas se vocês, né, desejam ser realmente mães, né, querem gerar, que não desistam, porque vocês vão conseguir, né? Da mesma forma que eu consegui e outras também, né? E eu acho que eu tenho certeza que o melhor caminho que a gente tem, a melhor pessoa pra gente se apegar, né, é a Deus, né?
Converse com Deus. Faça suas orações, faça seus pedidos de coração, de joelhos, onde você estiver, né? E tenha fé, nunca perca a sua fé, né? Creia. Somente creia. Somente creia. Somente creia. Cadê o Antônio? Vamos terminar com ele? O Antoninho tá dormindo, tadinho. Tá. Vem cá, papai, trazer ele aqui. Aqui, paizinho. Senta aqui, paizinho. Senta aqui. Ai, aqui, ó. Aqui o pai. Esse é o pai, gente. Esse aqui é o Antônio, que começou com a gente e vai terminar com a gente. Quer falar alguma coisa, pai? Também ou não? Não, já. Já se emocionou muito, né? Viver histórias assim, a gente às vezes não tem noção, né? Quanto que a gente passou. E tá agora com os filhos com esse filho no braço, a gente pensa, valeu a pena. Valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Valeu a pena. Então, para você que agora tá achando que não vale a pena, vale a pena. Lute. Se encoraja. Pegue força onde você acha que não tem. Mas principalmente entenda, como a Flávia falou, Deus está no controle de tudo. E Ele é o maior interessado em realizar o seu sonho. Seja forte, corajosa. Aquele que fez a ferida vai te sarar. Amém. Para a glória dele. Amém. Obrigado, querida. Você é um amor. Beijo. Benção. Acordou? Você é uma bênção, Antônio. Um dia você vai ver esse podcast. Vai. Tá? Da sua historinha. Do seu irmãozinho. Tá?